Método científico. O método científico é um processo rigoroso pelo qual são testadas novas ideias acerca de como a natureza funciona. Como os cientistas são curiosos e observadores, sua curiosidade os leva a observar com atenção um fato, sobre o qual fazem questionamentos e procuram encontrar respostas. Na busca pela solução desses questionamentos, seguem as seguintes etapas, conhecidas em conjunto como método científico. Primeiro, observação. Observam um fato, reconhecem nele um problema e formulam uma pergunta. 2. Pesquisa bibliográfica. Reúnem o máximo de informações sobre o assunto. Hipótese. A partir das informações coletadas, propõem uma possível solução para o problema. Teste de hipóteses. Planejam e realizam experimentos ou levantamentos para confirmar ou negar a hipótese. 5. A conclusão. Concluem, com base nos resultados obtidos, se rejeitam ou não a hipótese formulada. O italiano Lazzaro Spallanzani publicou inúmeros trabalhos científicos sobre morfologia e fisiologia animal. Ele foi o primeiro a realizar experiências para saber como os morcegos se orientavam no escuro. Agora, detalhadamente, vamos verificar a aplicação do método científico através do trabalho de um famoso cientista chamado Lazzaro Spallanzani, que viveu no século XVIII na Itália. Spallanzani estava interessado em conhecer melhor os morcegos e, por meio de consultas bibliográficas, constatou que os morcegos são mamíferos alados, de hábitos noturnos e que vivem em locais escuros, como cavernas, sótão e etc. Embora os morcegos raramente sejam vistos durante o dia, no sótão de sua casa ou de uma casa haviam muitos, e ele resolveu ir até lá para observá-los com muito cuidado. Depois de adaptar-se à escuridão do local, pôde perceber morcegos isolados ou em grupos, pendurados no madeiramento do sótão. Chamou sua atenção o fato de que eles podiam deslocar-se rapidamente no escuro, sem jamais se chocarem com as escoras de madeira do sótão ou em outros obstáculos ali presentes. Da observação desse fato, ele formulou as seguintes questões. Como os morcegos se orientam no escuro? O que lhes permite o deslocamento com tanta segurança em um ambiente escuro sem se chocarem com os obstáculos? A seguir, ele pensou que os morcegos poderiam ter uma visão tão desenvolvida a ponto de poderem deslocar-se de forma rápida e escura no escuro. Com base nessa ideia, ele formulou a seguinte hipótese. Então, se os morcegos se orientam à noite com visão, privando-os desse sentido, eles serão incapazes de se desviar dos obstáculos. Experimentos com um grupo de morcegos, o grupo A. Morcegos com os ouvidos tapados com cera. Grupo B. Morcegos com ouvidos desobstruídos.
Mas, como queria algo mais concreto que uma simples especulação, passou a planejar uma forma de constatar na prática se sua ideia estava certa ou não. Para realizar sua experiência, ele capturou 4 morcegos no sótão, cegou-os com um ferro quente e os soltou novamente. Para sua surpresa, os morcegos continuaram a voar normalmente, com a mesma rapidez e segurança de antes. 2 dias mais tarde, Spallanzini capturou 2 morcegos e, por acaso, um deles era um dos que ele tinha cegado. Ele examinou o conteúdo estomacal dos 2 animais e encontrou em ambos restos de insetos que constituíam seu alimento comum, indicando que, mesmo cego, o morcego foi capaz de localizar e capturar seu alimento. Após essas constatações, ele chegou à conclusão de que não era o sentido da visão que orientava o voo noturno dos morcegos. Lázaro Spallanzini não desistiu e formulou outra pergunta. Talvez outro sentido cumpra a função de orientar o voo dos morcegos, mas qual seria? A audição? Com essa nova ideia, formulou outra hipótese. Se os morcegos se orientam por meio da audição, então, privando-os desse sentido, eles seriam incapazes de se orientar. Para testar a nova ideia, resolveu fazer sua outra experiência. Capturou 10 morcegos e, de acordo com a abertura auditiva deles, construiu pequenos tubinhos de lata abertos nas 2 extremidades e introduziu-os no ouvido dos animais, de forma que ficassem bem ajustados ao canal auditivo. Em seguida, obstruiu completamente os tubinhos de cera em 5 deles e nos demais deixou os tubinhos vazios. Feito isso, soltou os 10 morcegos em uma mala escura e com vários obstáculos. Numa sala escura e com vários obstáculos, melhor dizendo. Então ele observou que alguns morcegos voaram com desenvoltura, enquanto outros batiam contra os obstáculos até ficavam feridos. Spallanzini recolheu e examinou os 5 morcegos feridos e constatou que todos tinham os tubinhos obstruídos. Ele descobrira algo, pois sua segunda ideia estava certa. Sem audição, os morcegos perdiam a capacidade de orientação durante o voo, ou seja, se os morcegos com a audição bloqueada não conseguem orientar-se no voo noturno, então a audição é o sentido que orienta esses animais na escuridão. Spallanzini fez várias outras experiências com os sentidos dos morcegos e todas elas sempre conduziam à mesma conclusão. A audição é o que orienta o voo desses animais. Foi a partir desta descoberta que Lário Spallanzini que o radar, instrumento de tão grande importância para o homem, foi projetado e desenvolvido muitos anos depois. Por isso, desse exemplo, você pode seguir como Spallanzini, onde ele realizou um experimento para verificar se sua hipótese era falsa ou verdadeira. Se prestarmos atenção ao método adotado, verificaremos o que foi preciso que Spallanzini observasse os morcegos com os sentidos totalmente desimpedidos, tratamento-controle, para que pudesse realmente saber o efeito de privar um sentido dos morcegos, se a visão ou a audição. Este é, portanto, um detalhe fundamental em todo experimento científico, o controle. Capítulo 3 do livro Metodologia Científica ao Alcance de Todos, da professora Celicina Borges Azevedo, UFESA.